Então, assim, isso aumenta a cumplicidade, aumenta a conversa, aumenta o carinho entre os esposos, aumenta, igual eu falei, o diálogo, aumenta o companheirismo. A mulher, ela se sente mais amada, ela não se sente usada pelo homem, porque o diálogo ele é muito visível, a espera ela aumenta mais a vontade. Dentro do Billys a gente gosta de ouvir, a gente já escutou, a cada ciclo uma nova lua de mel. Meu nome é Davidson, moro em Sete Lagoas, tenho 23 anos e 2 anos de casado. Meu nome é Bruna, tenho 30 anos, né? Sou aqui de Sete Lagoas mesmo, sou esposa do Davidson. A gente, antes de se casar, né, a gente já era de caminhada, né, da igreja, a gente tinha um desejo muito grande de viver as coisas, né, da igreja. E a gente não conhecia o método Billys, né? A gente, assim, não tinha ouvido falar ainda, não conhecia. E participamos de um retiro, onde o pregador falou sobre o método, né? E isso nos chamou muita atenção, né? E aí, depois da pregação dele, a gente foi conversar com ele, perguntando um pouco mais, né, a respeito do método. E assim, ele nos passou o contato de uma instrutora que era em Belo Horizonte, que era mais próximo da gente. E a gente iniciou. Nesse período, a gente ainda era namorado, nem noiva a gente era ainda. Então, a gente, né, no nosso namoro, a gente, né, viveu a castidade no nosso namoro, mas assim, a gente começou o método para conhecimento mesmo, né? Para quando a gente se casasse já está aplicando, né, esse método aí na nossa vida matrimonial. Nós no início, né, encontramos algumas dificuldades para estar vivendo o método, né, porque Bruna ela usava o anticoncepcional para né, como alguns médicos dizem, né, para regular a fertilidade, né, regular o ciclo, só que isso interferiu, né, diretamente nela, fazendo que ela tivesse cisto no ovário. Então, tanto que quando a gente optou, né, a gente já estava casado, optamos pela gestação, foi uma das barreiras que a gente encontrou diante de um médico que nos disse que era impossível ela gestar um filho porque hormônio só se trata com hormônio. Então, aquilo ali foi muito forte para a gente, mas pela vida que a gente vivia, pela acreditar no método que a gente vivia, a gente optou não usar o anticoncepcional. Mas continuamos na luta, né, observando os ciclos, e foi quando a gente teve a graça do nosso filho, né, que pela ironia do médico, no qual ele disse que só trataria hormônio com hormônio, o método, né, nos ajudou. E foi um pouco difícil também porque Bruno era pós-pílula, né, usou o método antes do nosso casamento para esse tratamento que eles dizem. E aí, né, bagunçou um pouco o ciclo dela. No início foi um pouco difícil, mas depois deu pra gente chegar no eixo, né, e assim, né, a gente teve, né, o Miguel, né, primeiro no início quando a gente casou, a gente usou para espaçar, aí a gente casou, né, e depois optamos por ter Miguel, e depois voltamos, né, e aplicar a ele depois do nascimento dele para espaçar, e agora já estamos aplicando também para conseguir uma nova gestação. A princípio, como eu não tinha conhecimento do método, né, e não sabia essa questão de se observar, de ver o que acontecia com o corpo, eu usava mesmo porque era para tratamento. Então, assim, eu não conseguia observar essa questão de trazer algum mal, né? Depois, quando eu conheci o método, que eu fui comparar, né? Eu já tinha parado de tomar o anticoncepcional mais ou menos aí 1 ano, antes da gente começar o método. E aí, observando, eu ficava me recordando de que quando eu usava, eu não conseguia sentir nenhuma dessas sensações normais, né, que o corpo da mulher tem. Então, eu até comentava com eles, mas engraçado, que no período que eu tomei, foram praticamente 10 anos que eu tomei, né? E eu tomava um tipo de anticoncepcional que eu não tinha sangramento nenhum. Então, assim, um dos piores ainda, né, que aí parava totalmente o corpo, né?
Então, assim, aí que eu comecei a observar, que eu comecei a ver o mal que fazia, porque eu não conseguia sentir nada, né? Nenhuma das sensações, né? E essa questão também que o Davidson falou desse cisto, né? A gente viu que tudo foi relacionado a esse tempo que eu tomei, né? O anticoncepcional. E foi tão assim, então a gente fala que foi uma graça muito grande, tanto do método, né, como de Deus também, porque quando eu fiz o primeiro ultrassom, que a gente descobriu que estava grávida, a médica me falou o seguinte, que no dia que eu fiz esse ultrassom, que deu esse suposto cisto no ovário, né, ou eu estava tendo uma ovulação, né, eu estava tendo ali, que foi gestado o Miguel, ou eu ovulei, assim, semanas depois e engravidei semanas depois. Então a gente vai e pensa, se eu não tivesse, né, vivendo o método Billy, se eu tivesse usado o anticoncepcional que ele pediu, eu tinha tido um aborto. Né? Então, assim, o tanto que a graça de Deus foi tão grande na nossa vida, né? Nessa questão do método, de ter conhecido o método, de ter optado pelo método, né? Hoje a gente está usando, né, para tentar conseguir uma gravidez. Então, assim, eu estou no período de amamentação ainda, né, já assim, bem menos do que era no início, porque nosso filho hoje está com 1 ano e 2 meses. Então, assim, a gente está aí nessa caminhada para tentar conseguir uma nova gestação, né, usando mesmo, aplicando, né, nos períodos aí propícios para a gente tentar um novo filho aí, com a graça de Deus. No início foi um pouco difícil, porque, né, como eu falei, essa questão do anticoncepcional não tinha não observava, né, não sabia como observar, não tinha essa sensibilidade. Então foi um pouco difícil, até mesmo para diferenciar o que era muco, o que era, eu até escrevi errado, né, o que era muco, o que era sensação, porque eu não sabia, né, então assim, foi um pouco difícil, sim, no primeiro ciclo que a gente foi, né, na instrutora lá, foi um pouco difícil, mas depois com as explicações, ela foi muito, né, muito atenciosa com a gente, explicou muito bem, a gente conseguiu uma instrutora muito boa lá em Belo Horizonte, né, a doutora Zélia. Isso. E assim, ela nos deu assim uma base muito boa. Então a gente conseguiu depois, né, nos próximos ciclos, a gente conseguiu essa graça, né? E foi ela mesma também que nos falou, nos orientou sobre o curso de instrutor, né? Então a gente fez o curso de instrutor, né, lá na Gospamia, em Belo Horizonte, né? E hoje a gente tem a graça aqui em Sete Lagoas de ser os primeiros instrutores, né? Os únicos por enquanto, graças a Deus vai sair muitos daqui hoje, esse final de semana, mas nos deu essa graça, né, de iniciar aqui um caminho para trazer mais. Assim, o estudo que a gente faz não tem necessidade nenhuma de ter um estudo muito alto, não tem necessidade nenhuma de ter esse grau de instrução muito alto, né? O método é perceptivo, né? São sensações. Então a Heloísa fala muito bem, ela até falou isso no congresso, né? Até mulheres que são deficientes visuais conseguem fazer o método, porque você não precisa de se tocar, que tem muitas essas coisas na internet, se você for procurar alguma coisa, você vai ver isso, né? Que a mulher tem que se tocar para ver e não precisa. Então, assim, é uma coisa muito fácil de se viver, né? É uma coisa natural que o corpo da mulher produz, então, assim, é muito básico, é muito fácil de se viver. No início, né, a gente sempre teve essa vontade de viver as coisas no qual, assim, a igreja nos orientava. Então, assim, o primeiro estímulo para a gente não querer, né, usar anticonceptivos, anticoncepcionais, foi a questão mesmo daquilo que a gente segue, daquilo que a gente vive. Mas diante de tudo isso, como a gente era novo, né, a gente já tinha o desejo da vida, não foi um ponto assim que nos causou medo. E também algo que nos confortou muito, né, e algo que nos deu muita confiança foi quando a gente conheceu o método, porque o método hoje ele dá 99% de eficácia, sendo que o anticoncepcional dá 84% só de eficácia. Então, o anticoncepcional ele dá bem menos ainda que o Billys. Então, já com o desejo de viver e ainda entendendo, né,
o método e a eficácia que ele nos dá, isso nos deu né, nos confortou e isso nos deu ainda mais confiança para estar vivendo. Né? Encontramos muita graça, muitos benefícios ao viver o método Billis, porque um dos primeiros e algo que assim nos ajuda, né, e a gente vê como um maior benefício é a unidade e o diálogo entre o casal, porque não parte somente da minha vontade em ter relação. O benefício que a gente encontra maior diante do Billis é esse diálogo, né, que aumenta entre o casal, né? Como eu dizia, não é só um desejo meu de ter relação, não é só um desejo da minha esposa de relação, mas é uma unidade, né? Hoje a gente, né? O período de fertilidade, né? Muitos têm isso, né? Nossa, no período de fertilidade é o período que a mulher mais tem vontade. Só que às vezes não entende. Por quê? Se eu vivo o PBI, né, que é as noites alternadas, aquele período ali da fertilidade, sim, é o período que a mulher tem mais vontade. Mas se o casal ele teve essa espera, né, durante a fertilidade, quando chega o período lúteo, entre aspas, né, é o período que a mulher menos tem vontade, ela vai estar com mais vontade, porque eles viveram aquela espera. Então, assim, isso aumenta a cumplicidade, aumenta a conversa, aumenta o carinho entre os esposos, né? Aumenta, igual eu falei, o diálogo, né? Aumenta o companheirismo. A mulher ela se sente mais amada, ela não se sente usada pelo homem. Não é só, muitas vezes, né, usando os anticoncepcionais, o anticoncepcional ele seca a mulher. Então diminui a vontade da relação. Então muitas das vezes a mulher ela tem relação, às vezes, entre aspas, né? Entre aspas, por obrigação, porque o marido quer. E isso dentro do Billis não acontece, porque o diálogo ele é muito visível, a espera ela aumenta mais a vontade, né? Dentro do Billis a gente gosta de ouvir, a gente já escutou que é assim, né? A cada ciclo uma nova lua de mel, porque, né? Eles viviam aquela espera, né? Aquela espera antes ali do matrimônio, né? E aí depois, quando chega o período lúteo, né? Ali tem a relação, né? O casal tem aquela cumplicidade, né? Aquele carinho, né? Não busca ter a relação simplesmente pelo prazer, mas mesmo pela cumplicidade, pela unidade, dá aquele pilar do matrimônio, que é a unidade. Dentro desse pilar unitivo e procriativo, né? Esse unitivo ele ainda mais é vivido na essência aqui, que o sacramento do matrimônio, né? O matrimônio em si nos chama a viver. Então é uma graça, os benefícios é imenso, fora a questão do corpo, porque tem benefício também por corpo, porque não é uma bomba de hormônio que a mulher está, né, injetando todos os meses, né? Então os benefícios no corpo da mulher, né, grandiosos. A mulher consegue se observar, ela começa a entender, né, como que acontece o seu corpo, como é a sua fertilidade, ajuda a mulher também a ter mais domínio, né? Naquilo que às vezes é insegurança, né, para ela no início, né, ela começa a entender mais. Então os benefícios muitos, né? Os benefícios, né, principalmente essa questão natural, né, do corpo mesmo da mulher, né, é algo assim que faz com que a gente possa viver tudo aquilo que Deus nos formou, né? Tudo aquilo que Deus fez em nós, né? O nosso corpo. Então, assim, a gente vê como que funciona perfeitamente bem, a gente vê que não precisa de nada para estimular que funcione, né? Não precisa de nada ali para parar, né? Porque a gente sabe que o uso desses anticoncepcionais, né? Desses hormônios, né? Acaba, assim, deixando uma parte do corpo de funcionar, né? Além do benefício também do casal, né? Dessa questão do entendimento, né? Do homem entender, né? A gente, como instrutor, a gente fala muito isso para os nossos usuários, né? Olha, a parte do homem é muito importante, porque você tem que entender o que a sua esposa está vivendo, né? E entendendo isso, a cumplicidade do casal é muito grande, né? Ele entende aquele período no qual, né,
tem que se abster de uma relação. E essa espera gera muito mais a vontade de estar junto, gera muito mais a cumplicidade, né, do casal. E o casal vê ali que não é somente a relação, né, o momento que eles vão estar juntos, tem outras coisas que eles podem fazer, né, que eles podem viver, né. E é esse conhecimento mesmo, né, do casal, você vê que é um amor recíproco, né, o homem entendendo tudo isso que a mulher vive, isso traz um bem enorme para o matrimônio, né.